Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu coração. Eu sou Félix Lauto e mais uma vez estamos aqui para falarmos de família, falarmos de relacionamento. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 princípios da guerra espiritual no casamento, na família. Eu quero te convidar a nos acompanhar até o final deste vídeo. Eu creio que você será muito abençoado. Sabe por quê? Porque também nós cremos que sim, é possível ser feliz em família, é possível ser feliz no casamento, tudo depende de atitudes nossas. Então, será um prazer compartilhar um pouco dessa mensagem com você. 4 princípios da guerra espiritual no casamento. Se você parar e analisar, muitas vezes esses 4 princípios é como se fosse uma cadeira. Se faltar uma das pernas aqui, se uma das coisas não estiver legal aqui, com certeza vai ficar bambo, pode cair, pode causar um acidente no nosso casamento, na nossa família. E a primeira pergunta que nós temos aqui é: você já em algum momento se deparou com este questionamento? Cara, meu casamento parece um inferno. Você já pensou nisso? Falou assim: olha, tá tão difícil. E se a gente for honesto conosco mesmo, com certeza todos nós já nos questionamos, já falamos sobre isso. Tá complicado, meu casamento parece um inferno. Então, por que muitas vezes isso acontece? Vamos fazer aqui, rapidamente. Quando a gente chega nessa questão de comparar o nosso casamento com o inferno, é porque a gente começou a trazer a cultura do inferno para dentro do nosso casamento. E que cultura é essa? Que influência demoníaca é essa, Félix? Isso pode acontecer quando a gente se casa sem lidar com feridas do passado. É um dos primeiros motivos que muitas vezes acontece de ter a cultura do inferno. Então, eu me caso sem curar feridas do passado e trago isso para dentro do meu casamento. Aí eu começo a ver o outro, eu fui traído, aí eu olho para o outro e acho que ele vai me trair também. Olha para outra e pensa que vai trair também. Eu tenho dores, mágoas, machucados do passado, seja com meus pais, seja com outro relacionamento, e trago isso para o meu casamento. Então eu me caso sem curar feridas, sem me lidar com as feridas do passado. Outra coisa, quando eu não tenho o hábito de perdoar, eu me caso e dentro do meu casamento, da minha família, com os meus familiares, não há o hábito do perdão. Isso também pode trazer a cultura do inferno para a nossa casa. Quando eu tenho mentiras ou eu aceito mentiras sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, sabe, queridos, eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade, eu sou vitorioso, eu sou crente em Jesus Cristo, eu tenho uma identidade, mas quando eu não sei quem eu sou, Satanás começa a dizer que eu sou um derrotado, um perdedor, um fracassado, que eu sou um péssimo marido, um péssimo pai, uma péssima esposa, uma péssima mãe. Então ele começa a dizer mentiras sobre a nossa identidade, e se a gente acredita nisso, a gente começa a trazer a cultura do inferno para dentro do nosso casamento. Outra coisa, qualquer relacionamento que a gente tem, seja emocional, seja físico, seja sentimental, com a pessoa do sexo oposto, ou lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança, até onde for, quando eu começo a ter esse envolvimento com a outra pessoa, eu também posso começar a trazer a cultura do inferno para dentro da minha casa. Sabe, muitas vezes, por causa disso, os nossos filhos, eles começam a olhar para nós, que estamos casados, que somos casados, e falam assim: não, meus pais não têm um bom casamento. Então eles começam a desacreditar na cultura do casamento, nessa graça que é o casamento. Aí eles vão ficando até mais tarde nas nossas casas e vão passando 10, 15, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, entendeu? Poxa, não casa, não se reenvolve, vive trancado no seu canto, sem um relacionamento, porque não creem mais na cultura do casamento. Então nós pais precisamos sim viver uma vida bacana dentro da nossa casa, ter um casamento bacana dentro da nossa casa, para que os nossos filhos, na idade correta, possam ter seus relacionamentos, possam se casar e também desfrutar de uma bênção chamada casamento. Que Deus abençoe você nesse propósito também. Então, agora nós temos o oposto também disso daí, né? Um lar que convida o reino e a cultura do céu para entrar nele, ele é caracterizado pelo fruto do Espírito. Então, eu olho para esse lar, eu vejo amor, paz, mansidão, domínio próprio, eu vejo longanimidade, eu vejo bondade, eu vejo perdão, eu vejo um ambiente onde meus filhos vão crescer com segurança.
Porque as minhas filhas vão crescer com segurança e elas vão achar o casamento incrível, porque os pais têm um casamento incrível. É por isso que a guerra espiritual é tão importante dentro do casamento, reconhecer que nós sim temos uma guerra espiritual dentro do casamento. E como eu disse lá no começo, vamos olhar para esses 4 princípios aqui como uma cadeira. Se faltar uma das pernas, a gente pode ficar num lugar bambo, podendo cair. E o nosso casamento, a nossa família podendo também despencar. Primeiro princípio: o reino invisível existe. Nós não podemos abrir mão dessa verdade. O reino invisível existe. Paulo diz em Efésios 6,12 que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das trevas deste século, deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, há uma guerra espiritual. O seu cônjuge não é o seu inimigo, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus parentes não são seus inimigos. Seu verdadeiro inimigo chama-se Satanás e seus demônios, e a nossa luta é contra eles. Então a Bíblia ensina que existe na realidade 2 reinos: o reino dos céus e o reino das trevas, o reino visível e o reino invisível. E Deus e os humanos veem o reino visível. Então nós humanos vemos o reino visível, Deus também vê o reino visível. E esse reino invisível é tão real que afeta a nossa vida diária. Então nós temos o reino visível visto por mim e por Deus, e o reino invisível visto apenas por Deus e para aqueles que têm um discernimento, em algumas vezes, que conseguem vislumbrar um pouco do reino invisível, mas são raras as pessoas que têm esse tipo de visão. Ou seja, nós conseguimos identificar quem é o nosso verdadeiro inimigo. Ele está no reino invisível, você não pode vê-lo, mas você pode clamar a Deus para te auxiliar nessa luta diária. Primeiro princípio: o reino invisível existe, e seu marido, sua esposa, seus filhos não são seus inimigos, e sim Satanás e seus demônios. Segundo princípio, desse pensamento binário, ele é fundamental. É importantíssimo termos um pensamento binário, ou seja, a Bíblia sempre divide o mundo em 2 categorias. Quais são elas? A verdade e a mentira, a luz e as trevas, o bem e o mal, anjos e demônios. O pensamento binário nos permite entender esta verdade: Satanás deseja falsificar tudo o que Deus cria. Se eu creio que existe luz e trevas, se eu creio que existe amor e ódio, se eu creio que existe o bem e o mal, a mentira e a verdade, então Satanás, como ele não consegue criar nada a não ser desarmonia, ele vai começar a falsificar tudo aquilo que Deus cria. Ou seja, Deus cria um casamento, mas Satanás indica o quê? Morar junto. Só morar junto, não tá nada a ver. Deus fala assim: não, eu quero que vocês entrem numa aliança, para um ter responsabilidade, o outro também terá responsabilidade. Eu quero que você entre numa aliança para que a tua palavra seja verdade, ela seja confirmada. Mas não só morar junto por morar, onde a qualquer momento você pega a sua mala e vai embora, mas que você tenha um casamento. Então, este pensamento tem que ser importante. Acreditar que sim, eu tenho luz e trevas, verdade e mentira, e que Satanás falsifica tudo o que Deus cria. Deus cria fidelidade e Satanás falsifica isso e cria infidelidade. E dizendo assim: não, daí passa, daí perdoa, Deus perdoa tudo, Deus perdoa. Porém, é melhor a gente prestar atenção nas nossas condutas. A Bíblia mostra que a moralidade é preto e branco, mas tudo o que acontece em nossa cultura parece existir em tons de cinza, em uns 50 tons de cinza por aí. Então, quando você se recusa a admitir que o certo e o errado absoluto existem, aí é uma negação dessas verdades bíblicas. Você fala assim: não, nada é absoluto, não existe uma verdade absoluta. Lê do engano, existe uma verdade absoluta. Então, dentro do relacionamento, é bom a gente acreditar que Satanás quer falsificar tudo o que Deus cria. Pense nisso. O terceiro ponto: todos são responsáveis por seus pecados, por seus erros. Todos são responsáveis. Ou seja, quando um crime é cometido, todo mundo é culpado, todo mundo é responsabilizado por isso. Ou seja, quando Eva errou, Eva foi culpada, Adão foi culpado, a serpente foi culpada, todos foram punidos.
Mas é assim que a vida funciona, né? Eva errou, Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente, a serpente tomou as porradas dela, mas aí a gente vai acreditando que, então se eu errei, se eu falhei, então eu não sou uma boa esposa, não dá para eu, não sou boa para este homem. O homem começa a pensar que não é tão bom assim para esta mulher, os pais começam a acreditar que não é tão bom assim para os filhos e vão deixando eles para lá. Então isso vai virando e nós vamos acreditando nessa mentira. E sabe, uma mentira, como diz, né? Uma mentira não precisa ser verdade. Só precisa ser acreditada, e isso vai virar uma verdade. Tem aquele ditado que diz assim, tem pessoa que mente tão bem que ele começa a acreditar na própria mentira que está contando. É basicamente isso. Homens e mulheres devem assumir a responsabilidade pela saúde do casamento, não dá para deixar para lá. Precisamos assumir a responsabilidade pela saúde do nosso casamento. Quarto e último princípio aqui, a escolha é nossa. No final das contas, existem duas culturas e duas escolhas: o reino de Deus e o inferno. Ou a gente convida o céu para nossa casa, ou a gente convida o inferno para nossa casa. Quando uma casa parece um inferno, marido e mulher não querem ficar junto. Quando uma casa parece um inferno, marido e mulher não querem voltar para casa, os filhos não querem voltar para casa, eles não querem ficar com seus filhos, eles começam a ignorar, a repudiar, a menosprezar, a reprovar o outro. As palavras de ofensa começam a fazer parte da vida do casal. Então, quando a casa parece um inferno, ninguém quer ficar dentro dela. Todos esses resultados são demoníacos e o diabo está tentando destruir, roubar e matar a nossa casa, a nossa família. Seu casamento, por gerações, ele quer destruir. Se ele destruir você, ele destrói as futuras gerações. Ele consegue destruir seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E a promessa de Deus é que a nossa descendência seria poderosa na terra. E Satanás não quer isso. Os demônios não querem isso. Eles querem ver você destruído. Eles querem ver sua família destruída. Então acredite nisso. O contrário de tudo isso é que também podemos convidar os céus para estar na nossa casa. Precisamos convidar o Espírito Santo para abençoar e curar as nossas vidas e, consequentemente, nossos relacionamentos. O que quer que seja necessário para fazer isso, vale o esforço, queridos. Não importa o esforço empreendido, vai valer a pena ter um casamento que reflete os céus dentro da sua casa. Seja ensinável, ore um pelo outro, aborde seus próprios problemas, ouça o seu cônjuge. Se precisar de ajuda profissional, procure. Se precisar de um curso, procure um curso. Deus ainda pode curar quaisquer feridas que você tem em seu casamento, e se vocês estiverem dispostos a trabalhar juntos para trazer o céu para sua casa, seu casamento, sua família, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Comece pedindo perdão. Comece perdoando, comece se arrependendo, comece obtendo cura para você, e tudo isso vai começar a ir ao seu redor, vai começar a transbordar ao seu redor. Eu e a minha esposa estamos juntos hoje, depois de 16, 17 anos de casado já. Não é porque a gente é tão bom assim, é porque a gente vai cedendo, a gente vai perdoando, a gente vai amando o outro, a gente vai se esforçando para ter um casamento abençoado. Então, sem egoísmo, sem só eu, só meu, não, a gente começa a ceder também, a gente começa a pensar no outro. Quando Cristo é o centro do nosso casamento, o casamento perdura por causa disso, porque as brigas vêm, as discussões vêm, muitas vezes uma palavra que ofende, mas o perdão também faz parte do nosso relacionamento, o perdão também permeia todo o nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as filhas. Então tudo isso faz diferença. Então o meu casamento hoje é abençoado, justamente não porque nós somos melhores do que alguém, mas é porque nós desejamos um casamento abençoado. Então nós nos esforçamos e nós
sacrificamos a nós, muitas vezes, justamente para que o casamento prospere. Nem sempre os meus desejos, mas também os desejos da família. O casamento é vivido no paraíso ou no inferno. O convite é seu, é você que convida. Então esta é a palavra que eu quero deixar no dia de hoje para você, que você, em o nome de Jesus, entenda tudo isso, que é você quem decide o tipo de casamento que você quer. Lembre-se desses 4 pontos. O reino invisível, ele existe. Segundo ponto, é importante acreditar que existe o bem e o mal, luz e trevas. Satanás, ele quer falsificar as coisas. Terceiro princípio, todos são responsáveis por seus pecados. E quarto princípio, a escolha é nossa. Qual é o tipo de casamento, qual é o tipo de família que queremos? Uma família que tem a cultura dos céus ou uma família que tem a cultura do inferno? A escolha é sua. Deus te abençoe. Eu sou Félix Lauto e estamos aqui falando de família, falando de relacionamento e crendo que sim, é possível ser feliz em família. E como nós dissemos no dia de hoje, a escolha é sua. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.